Bem-vinda, Andréia, tudo bem? Olá, meus queridos, minhas queridas. Bom dia, uma satisfação sempre estar com vocês aqui. Bom dia, Salve, salve, Andréia. Andréia. A gente acabou de exibir, Andréia, o vídeo do suposto assalto que houve no final de semana na casa da mãe dos três filhos do Bolsonaro e a reação do Eduardo, absolutamente surtado. Eu não sei se você conseguiu assistir a esse vídeo, mas ele está ali louco e ameaçando, xingando todo mundo, e ainda uma coisa que chamou a atenção aqui, o pessoal está aqui também, para mim, foi muito forte. Eles agora que se dizem os defensores dos direitos humanos, que só falam em violação dos direitos humanos, quer os supostos assaltantes cravejados de bala. Ele fala isso, né? Ele não quer que eles sejam presos e julgados, condenados conforme a lei. Ele quer que cravejados de bala. Os direitos humanos, quando eles dizem direitos humanos, né? Eles querem direitos humanos para ver se livra o pai dele da cadeia, né? Mas para os outros é tiro, porrada e bomba, continua do mesmo jeito, não mudou nada. Eu vi esse vídeo, sim, e eu concordo com o Renato. É desespero total. Essa galera, para mim, eles estão até meio desequilibrados, sabem? Eles não estão mais raciocinando. Porque Eduardo Bolsonaro atacou de forma violenta a Polícia Federal, querendo intuir, assim, que a Polícia Federal era responsável por aquilo, sabe? Uma situação, assim, totalmente deturpada e perturbada, na minha opinião, sabe? Tão desesperado, gente, assim. E Eduardo Bolsonaro já está foragido praticamente, porque não volta para o Brasil mais, né? E responde um PAD, um processo administrativo disciplinar junto à Polícia Federal, onde acredito que vai perder o cargo dele de escrivão da Polícia Federal, responde a ações cíveis de indenização por danos morais, tem representação junto à PGR por crimes contra a instituição Polícia Federal. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo no meu canal. Como não tem como eles atacarem a mensagem, as provas, os indícios, toda a situação, o que eles fazem? Eles atacam os mensageiros. Eles partem para o pessoal, não é? Então, isso aí é desespero. Não tem para onde correr, né? O tiro está saindo pela culatra, até porque o objetivo que Eduardo Bolsonaro queria com essas tratativas com o governo estrangeiro para atacar a nossa soberania, não foi para frente, pelo contrário. Tanto que o julgamento de Bolsonaro já está marcado para o dia 2 de setembro. Então, realmente, o desespero, o pânico, está tomando conta de toda a trupe bolsonarista da família e os seus asseclas de primeira hora ali. É desespero e pânico. Eu acho. A Sinara não falou sobre isso, não sei o que se ela acha, mas eu acho que eles estão em modo pânico total, gente. Sim, sim. Eu fiz aquele artigo, né, que eu publiquei essa semana, falando exatamente isso, que eu vejo um Bolsonaro fraco, né, sob as ordens do Malafaia e apavorado. Esse vídeo do Eduardo, além, viu, Andréia, das coisas que a gente estava vendo de estranhas nessa narrativa, né? Dizer que o assaltante chegou lá e falou que era da Penha. Eu nunca vi um assaltante dizer de onde é. Eu nunca vi. E o Eduardo falando que está com dificuldade de contratar segurança, não vai faltar miliciano para se oferecer gratuitamente, não é mesmo? Com certeza, né? A galera aí. E, cara, assim, falando em miliciano, aquele linguajar deles, né? Do próprio Eduardo Bolsonaro tratando o pai, xingando o pai daquele jeito, o linguajar do Silas Malafaia, aquilo ali é linguajar de criminoso, de miliciano no Rio de Janeiro, gente. Uma coisa horrorosa. Então, assim, eu acho que ele deve estar procurando no lugar errado. Ele deve estar procurando segurança no lugar errado. Tenho certeza que, muito possivelmente, alguns comparsas ali milicianos estão dispostos a fazer a segurança dele. E falando em segurança, a gente deu uma reportagem aqui exclusiva na revista Fórum no final de semana, mostrando que a casa e o condomínio do Bolsonaro estão sem vigilância de agentes da PF. Então, lá não tem campana na porta do condomínio. E aí, e o Lindbergh, né, alertou que a casa fica apenas 10 minutos na Embaixada dos Estados Unidos.
Então, um risco de ele sair e ir para uma embaixada dos Estados Unidos tentar um asilo é alto. Você acha que isso que está nos planos dele, Andréia? Na minha opinião, sim. Desde o início eu tenho alertado para essa situação. Porque, assim, se Bolsonaro entrar na embaixada dos Estados Unidos, acabou. Ninguém pega ele mais. Ninguém pega. E aí o que vai ocorrer? Para ele sair lá de dentro e ir para os Estados Unidos, ele vai precisar de um salvo-conduto, que é uma autorização pedida pela embaixada, pelo governo americano, para o judiciário brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal não vai dar salvo-conduto. Aí a crise vai ser maior ainda. A crise institucional, a crise do governo estrangeiro para com a nossa soberania vai ser ainda maior. E é interessante que no último relatório do governo americano sobre o Brasil, falando que o Brasil viola, né, os direitos humanos, a Suprema Corte viola, Alexandre de Moraes é uma espécie de ditador e tal, eles já preparam um ambiente juridicamente para até justificar a aceitação dessa fuga de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos e a posteriori até mesmo conceder um asilo político, que o presidente e os governadores, os primeiros ministros, esse é um ato discricionário, existe muita discricionariedade no estabelecimento de um asilo político. E Donald Trump, ele já vai ter assim, uma justificativa, que é exatamente essas tratativas de que o Brasil, de forma mentirosa, é claro, diz respeito aos direitos humanos e tal. Então eu prevejo até a preparação do ambiente para esse momento. E quando a gente tem a notícia de que não está tendo a vigilância pessoal por parte da Polícia Federal de Bolsonaro ali na casa dele, para mim isso é a fome, como é que fala aquele ditado? A fome com a vontade de comer, como é que é, gente? Junta a fome com a vontade de comer. Junta a fome com a vontade de comer. Bolsonaro, daqui a pouco, entra lá dentro da embaixada americana, acabou. E vai continuar atazanando o Brasil lá de dentro. Então, assim, precisa, na minha opinião, o que deveria ser feito? Paulo Gonet tem que se manifestar. Inclusive, ele foi intimado hoje. E o prazo de 48 horas que Alexandre de Moraes pediu, inclusive sob risco de fuga de Bolsonaro, a intimação tem 48 horas a partir de hoje. É claro que Paulo Gonet foi notificado imediatamente e tal, mas oficialmente vale a partir de hoje. Ele tem até quarta-feira para se manifestar. Para mim, a prisão domiciliar de Bolsonaro tinha que ser convertida em prisão preventiva, para garantir que isso não ocorra. Porque a prisão domiciliar está tudo favorável para Bolsonaro fugir. É 10 minutos, né, a casa de Bolsonaro até a embaixada. Então, assim, tem que ser convertido em prisão preventiva. É claro que o ideal seria o quê? Esperar o julgamento, a condenação, o trânsito em julgado, para ter uma decisão definitiva e uma prisão definitiva. Esse é o ideal. Mas quando a gente fala de extrema-direita, quando a gente fala de golpista, de fascista, não tem como ir por o ideal. A gente tem que agir conforme a realidade dos fatos. E não ficar idealizando demais, esperando o ideal demais, porque eles frustram tudo. E daqui a pouco a aplicação da lei penal será frustrada. E isso vai trazer uma desmoralização muito grande para com o Brasil. E vai trazer também um conflito ainda maior entre Estados Unidos e Brasil, porque o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, não vai dar salvo-conduto para Bolsonaro sair da embaixada, ir para o aeroporto e ir para os Estados Unidos. Aí o entreveiro diplomático será muito maior, as consequências serão muito mais gravosas. Então, para evitar isso, infelizmente, tem que pegar Bolsonaro e colocar na cadeia, para garantir minimamente que a situação não piore em relação à instabilidade institucional que o próprio governo estrangeiro de Donald Trump quer provocar aqui no Brasil. Lógico que a gente sabe que tem interesses econômicos por detrás de tudo isso também, né? Que é novamente a fome juntando com a vontade de comer, onde os bolsonaristas usam o governo estrangeiro para ver se consegue livrar o pai da cadeia, e o governo estrangeiro usa, e Trump usa os bolsonaristas para ver se consegue afetar a nossa economia ali, atrás de nossas riquezas e atrás do enfraquecimento da soberania nacional, notadamente pelo crescimento dos BRICS e da união ali do Mercosul com a União Europeia.
Então, tem que ficar tudo muito claro. É um jogo de xadrez, onde Bolsonaro tem que ser neutralizado. E quando eu digo isso, é dentro desse contexto que eu expliquei aqui. E para isso ele precisa ir para a cadeia. Ô, Andréia, como é que você está vendo essa escalada, né, de acusações dos Bolsonaro contra Alexandre, até do suposto assalto na casa da avó, eles estão culpando o Alexandre de Moraes, gente? Como é que pode uma coisa dessas? Ah, cara, é a loucura dos negacionistas, né? Da teoria de conspiração, daquela coisa louca que eles criam ali na bolha deles, que é uma coisa mais absurda do que a outra. É a mesma coisa de falar que Lula não é Lula, que Lula é eles falam que é um clone. É. É esse mesmo grupo. É aquilo que eu falei, Sinara. Como eles não têm como combater as provas, os fatos e, né, o inquérito policial, a polícia investigou, a denúncia, a PGR denunciou, o Supremo que está julgando e que vai julgar, o núcleo crucial agora. Como não tem como eles combater isso, aí eles inventam os factoides, as cortinas de fumaça, aquela teoria de conspiração, onde junta o fundamentalismo religioso, entra na cabeça do senhorzinho, da senhorazinha, ai, comunista, do capeta, do demônio, vira aquela loucura. Só que tem um porém, a verdade está vindo à tona. E esse grupo, ele está ficando cada dia mais perigoso, mais radicalizado, porém, mais minguado. Porque a verdade está vindo à tona. Então, assim, não me surpreende. É isso que eles têm para dar. Minha avó me ensinava uma coisa. Minha avó sempre falou assim para mim, Andréia, não se engane. Cada um dá o que tem. Não adianta você ficar esperando de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. Não fique frustrada. A vida é assim. É a mesma coisa dos bolsonaristas. O que eles têm para dar é isso. É ódio, é mentira, é fake news, é negacionismo. É isso que eles têm para dar. Aí inventou essa coisa louca que o Alexandre de Moraes daqui a pouco invadiu a casa junto com a polícia. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, e eles querem dar tudo do Brasil para os Estados Unidos. Ontem, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista para o Steve Bannon, entrou ao vivo no programa dele, e é assim, é uma humilhação, assim, é um viralatismo. Primeiro que o Bannon começa falando, não, porque o Brasil que está agora negociando com a China, agora com o Partido Comunista Chinês, o Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, ali você já vê que eles estão atuando contra a China, contra o BRICS, e ele fala isso, Bannon, antes do Eduardo entrar. E o Eduardo dá essa entrevista com o bonezinho do MAGA atrás, com bandeirinha dos Estados Unidos, e faz uma ameaça agora ao Flávio Dino. Defende que o Flávio Dino seja o próximo sancionado pela lei Magnitsky. E ele cobra que a lei precisa entrar em vigor no Brasil. É assim, se humilhando, vem dando o país de graça ali para o Steve Bannon. E falando que o Trump é o maior líder que ele já viu. Faz assim, rasga elogios. É assim, uma humilhação. É vergonhoso o papel do Eduardo lá. Queria que a Andréia comentasse aí esse papel dele e agora ameaçando o Flávio Dino. É interessante, né? Será que é isso que é ser patriota? Eu fico perguntando aí. Será que é isso, Brasil acima de tudo? Né? É uma loucura tão, tão grande, né? Que ao mesmo tempo eu acho que tem um caráter pedagógico importante, que é de mostrar quem é quem, sabe? Quem é quem? Quem é patriota no Brasil? Quem defende a pátria de verdade? E quem é traidor da pátria? Tudo isso está tendo esse caráter muito importante, onde eu acho que até a direita está percebendo que não dá para tolerar e transacionar com extremista. Porque tudo isso está tendo como consequência também, está queimando a direita. A direita está mais perdida que segue um tiroteio. Eles não sabem se continua apoiando os golpistas, eles não sabem se eles correm para um lado, se eles correm para o outro. Uma hora lança Romeu Zema, depois vem Caiado, depois vem Tarcísio, depois vem Ratinho Júnior. É aquela loucura.
Aí depois o Eduardo Bolsonaro fala que ele, depois não, depois fala que é Flávio Bolsonaro. Então, assim, é isso que eles têm para dar, é confusão, sabe? É viralatismo. E eu vou te falar uma coisa para você, o povo brasileiro, a qual eu faço parte, a gente tolera muita coisa. O povo pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser tudo. Mas esse tipo de situação, de se humilhar, de viralatismo, o povo não aceita isso, não. O povo não tolera isso, não. E eu tenho certeza que muitas pessoas que votaram em Bolsonaro a partir dessa situação estão deixando de lado, estão se calando e se afastando. Porque é inadmissível isso. Você pega um cara que se diz patriota, Brasil acima de tudo, Jesus, Itália, família, vai para os Estados Unidos, começa a adorar um governo estrangeiro e fazer com que esse governo estrangeiro se levante contra a sua própria pátria, contra o seu próprio povo, contra a sua bandeira, contra a sua nação, contra a sua camiseta verde e amarela, e continua fazendo tudo isso, mesmo percebendo que é o tiro no pé. Sabe por que ele continua fazendo? Porque não tem volta mais. Não tem para onde Eduardo Bolsonaro voltar mais. Ele já cometeu o crime, ele já produziu a prova contra ele, e não tem como ele recuar. E perceba que depois que ele fez tudo, a cada passo que ele ia fazendo, o Supremo foi recrudescendo o seu posicionamento. E alguns ainda têm na mente que vão conseguir fazer com que o Supremo recue. Pelo contrário, eu acredito que Bolsonaro terá uma pena mais dura, porque dentro o mínimo da pena e o máximo da pena, existe uma série de variáveis, onde o judiciário que decide. E a partir de tudo isso, acredito que vai decidir para uma pena mais dura. Porque isso é um assinte. E eu vou te falar uma coisa, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser de centro, você pode ser o que você quiser. Mas você concordar com esse tipo de situação que Eduardo Bolsonaro está fazendo, de tarifaço, de sanções contra autoridades brasileiras, tudo porque o pai dele não foi reeleito, tentaram um golpe e se lascaram. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Você é traidor da pátria. Não tem como. Independentemente de credo religioso e de posicionamento ideológico. E eu reitero, isso tudo tem um caráter pedagógico importantíssimo, que é mostrar para o povo brasileiro quem é quem. E isso não tem preço. Pra você ter ideia, nesse evento mesmo, nessa live aí do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, tal coisa, eles também atacaram o de direita lá, o Dória. Não foi? Foi, porque o Dória convidou o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino para o evento na semana passada. Pois é um atacando o outro. Silas Malafaia que atacou o Ronaldo Caiado, atacou o Ratinho Júnior, atacou o Tarcísio de Freitas, foi aquele entreveiro, aí depois o Eduardo Bolsonaro atacou de novo ele chamando de covarde, de ratos, de sujos. Então, assim, a verdade está vindo à tona. Existe uma direita vagabunda que apoiou os extremistas e que agora estão mais perdidos que seguem tiroteio e não sabem o que vão fazer da vida deles. Porque enquanto eles estão fazendo isso, ainda tentando transacionar, flexibilizar, não sei o quê, estão caindo nas pesquisas. E Lula está subindo. Porque, vou repetir, o povo não é bobo e o povo não aceita traidor da pátria. E é isso que está acontecendo. E Eduardo Bolsonaro não tem como voltar mais. Nem voltar atrás, nem voltar para o Brasil. Vai ficar lá naquela porra, como é que é? Nessa porra, né? Nessa porra. Ele tá com saudade das praias do Rio de Janeiro. Da milícia, tomar... Isso. Se lascou. Os amigos dele, miliciano, que pagam as contas de condomínio deles, que resolve todos os problemas, simula assalto. Isso mesmo, viu? Uma vergonha. Ô, Andréia, o plano de fuga do Bolsonaro é algo muito concreto. Eu vou falar, inclusive, sobre isso hoje no Fala Rovai.
assim, eu estou muito preocupado com o que pode vir a acontecer, né? Tenho dito aqui desde o começo, o Bolsonaro, esse desespero do Bananinha, é claro que eles perceberam que não tem mais jeito, que ou ele foge ou ele é preso, né? Ele não tem mais salvação, ele não tem mais aquela possibilidade de atrasar o processo, de enrolar. Então, eles estão num momento extremamente de alta tensão e, nessas horas, né, as pessoas costumam, às vezes, fazer loucuras também, né? Me preocupa um pouco isso. Não sei se eles podem tentar uma cartada mais arriscada, uma coisa mais alucinada. Se existe essa possibilidade, na tua opinião? Existe. Eu até comentei na minha live de 8h30, tem que tomar cuidado demais no deslocamento de Bolsonaro para o dia do julgamento. Essa galera é louca. E se entrar dentro da embaixada, pode ter estourado bomba, pode ter matado gente, pode ter feito terror para pegar Bolsonaro. Ninguém entra lá dentro. Esse povo é perigoso. Tem que ficar de olho. E Bolsonaro não tem outra saída para ele. E Bolsonaro sempre foi fujão. Em dezembro de 2022, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, segundo a Polícia Federal, segundo o PGR, para criar um álibi, porque sabia o que ia ocorrer, uma tentativa de golpe. Fugiu para criar um álibi. Aí depois, no dia 12 de fevereiro do ano passado, 2024, o Bolsonaro correu para a Embaixada da Hungria, porque no dia 8 de fevereiro teve a Operação Tempus Veritatis, foi preso assessores de Bolsonaro, documentos, celulares de Bolsonaro, e Bolsonaro acreditava que ia ser preso. Aí ele correu para a Embaixada da Hungria, ficou lá escondido. Então o modus operandi é o mesmo. Só que agora as situações e as consequências podem ser muito mais gravosas, tanto da operação que pode tentar levar Bolsonaro para a embaixada, quanto depois se ele for para a embaixada. Porque Donald Trump vai dar o asilo, vai pedir o salvo-conduto, o governo brasileiro não vai dar e vai recrudescer as questões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que já está tensa. Então tem que se evitar isso. E como se evita isso, Andréia? Prisão preventiva de Bolsonaro. Porque para eles tentarem tirar Bolsonaro de dentro da superintendência da Polícia Federal, é outra história. Porque tá na casa dele sem vigilância. E vai ter o deslocamento para o STF no dia 2. Então tem que ter muito cuidado, gente. Esse povo é um povo perigoso. E só para concluir, tudo isso que está acontecendo por quê? Porque subestimaram. Bolsonaro tinha que ter sido responsabilizado lá atrás, quando era deputado federal ainda. Em várias situações. E subestimaram Bolsonaro, subestimaram a família Bolsonaro e virou o que virou. E se subestimar de novo, o trem pode ficar feio. Não, André, eu queria te falar o seguinte: a gente está vendo aí essas denúncias, né? Eu estou dizendo para todo mundo que eu quero Bolsonaro preso pelo golpe, mas eu quero ele também preso por corrupção. Porque só assim essas pessoas que estão com a cabeça aí, que sofreram lavagem cerebral, podem ser chacoalhadas, sabe? E que deve ter muita coisa, deve. 44 milhões em um ano não é pouca coisa, não. E aí agora saiu uma história de que o Malafaia recebeu 30 milhões do shake do Bitcoin, né? Então, assim, 30 milhões do shake do Bitcoin de uma empresa que foi aberta em maio de 2022, tá? O ano da eleição, foi aberta em maio de 2021 e encerrada em julho de 2022. Então, a empresa durou só esse ano aí e recebeu 30 milhas. Quer dizer, como é que a gente pode saber se esse pessoal das bitcoins, esse pessoal das bets, não está por trás dessa dinheirama toda do Bolsonaro? Afinal, eles defendem o tempo inteiro as bets. Olha, eu vou te falar uma coisa, é muito dinheiro. É, né? Muito dinheiro. De tudo quanto é lado, tanto do lado de Silas, quanto do lado de Bolsonaro.
E eu acho que nós vamos descobrir, a Polícia Federal vai descobrir muita coisa aí que o Brasil vai ficar horrorizado. Porque não tem como. Sabe por quê? Por exemplo, Sinara, Eduardo Bolsonaro. As contas de Eduardo Bolsonaro estão bloqueadas, de Bolsonaro está bloqueado, da mulher do Bolsonaro está bloqueado. Quem está sustentando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Porque é caro. Estados Unidos é muito caro viver nos Estados Unidos. Quem está bancando Eduardo Bolsonaro? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser descoberta. E é só seguir o dinheiro. Só seguir o dinheiro que vai descobrir muitas coisas. Muita coisa envolvendo corrupção. Essa é a minha percepção. E já tem pedido, né, notícia crime no Supremo Tribunal Federal para que sejam investigadas essas suspeitas de lavagem de dinheiro, porque, gente, quem que movimenta 30 milhões na conta, né? Não tem coisa aí, né? Com certeza. E assim, tem o Pix, mas o Pix é fácil identificar, né? Não obstante, eu acho também que tem que ter investigação de quem está doando, para ver se está tudo certo mesmo, se é realmente voluntário, essas coisas assim. Tá bom, certa parte é o Pix, e a outra parte, né? Tem que ir atrás dessas situações. Esse chefão do Bitcoins aí, que teve negócio com Silas, enfim, isso tudo tem que ser investigado, gente, que a gente sabe, pelo menos assim, essa é a minha percepção, que esse povo gosta muito de dinheiro. Sempre gostaram, sempre fizeram tudo por dinheiro e tal. Então, que a gente, na minha percepção, toda essa situação de Deus, pátria, família, é tudo um engendramento para manutenção do poder, pelo poder, por dinheiro, por benesses, cartão corporativo e tal e coisa. E que muito possivelmente nadaram, rolaram, fizeram o escambau durante o período do governo Bolsonaro, onde tem que ser investigado. É que nem a questão do INSS. Bolsonaro foi avisado. E ele vai ter que provar que fez alguma coisa, porque senão ele vai responder no mínimo por prevaricação. Então, assim, tem que ser investigado esse campo do dinheiro. Andréia e Sinara, essa é uma daquelas coisas assim que não faz o menor sentido, né? Porque eles estão envolvidos em corrupção e tem provas aos borbotões. Né? Se a gente está falando de uma família que comprou 110, 115 apartamentos trabalhando como deputado, como parlamentar, o pai, aí só tinha um filho na política até um certo período, que era o Carluxo, que era vereador, os outros foram entrando depois. Veja, e 50 e poucos imóveis em dinheiro vivo, cheques correndo, as contas, regando as contas da Michele, de tanta gente. Bom, a história da venda daquela joia, que é coisa mais absurda que aquilo. Os caras trazem uma joia para dentro do Brasil, barram a Polícia Federal, pegam a joia, vão vender no exterior, fazem dinheiro, vão recomprar no exterior. Então, mas eles continuam falando como se não tivesse corrupção. E aí eu não posso fazer nada. Quer dizer, se existe um nível de negacionismo tão absurdo por parte de um segmento da população brasileira, que ainda diz, mas ele não está sendo preso por corrupção. Como não? Quer dizer, ele não está sendo preso por corrupção, o que não significa que ele não esteja envolvido em grandes escândalos, né? Em alguns grandes escândalos. O Eduardo Bolsonaro, eu não vou ter dinheiro para sustentar minha família, para pagar um segurança para a coitada da minha avó. Cara, o cara recebeu 4 milhões do Papis Poderoso na conta. Quem recebe isso? Da onde? O cara tem salário de deputado até agora, pouco, de lá 60, 70 pau por mês, mais assessor, mais vantagem, mais... Então, assim, e fazendo esse discurso que acredita quem quer, não dá para fazer nada, né? Essas pessoas também entraram no modus assim tão estúpido, né? Operam a partir de uma falta de lógica completa, de uma absoluta irracionalidade.
que eu acho que é o que acontece com uma parcela da população. Ela já não consegue... o que você mostrar o Bolsonaro lotado de dinheiro entrando num avião, eles vão dizer que aquilo é fake news. Enfim, Verdade. uma situação muito difícil. Eu também tenho essa percepção, sabe? Mesmo que, de repente, Bolsonaro tivesse sendo, por exemplo, condenado por corrupção, aí eles iam falar assim, não, mas Bolsonaro não está sendo condenado por tentativa de golpe, Bolsonaro não está sendo condenado como golpista, sabe? Essa retórica de dizer que Bolsonaro não está sendo condenado por corrupção é uma forma fácil de dar uma argumentação fraca para quem não raciocina muito bem. Porque se você pensar legalmente, o que Bolsonaro, pelo qual Bolsonaro está respondendo, e muito possivelmente será condenado, é muito mais grave do que corrupção. O bem jurídico tutelado no crime de corrupção é dinheiro público, é a moralidade administrativa. O bem jurídico tutelado numa tentativa de golpe, numa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é o próprio Estado Democrático de Direito. E é tão interessante isso que, por exemplo, o crime de corrupção tem a forma consumada e a forma tentada, né? Que são institutos jurídicos distintos, a consumação do crime e a parte tentada. A tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe é tão grave, que a forma tentada já está no próprio tipo penal, que chama assim, o tipo penal é assim, é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é tentativa de golpe de Estado, o tanto que a situação é fina e grave juridicamente. Então, o crime pelo qual ele está respondendo, na minha percepção, é o maior. E, consequentemente, virão os menores, como, por exemplo, corrupção. Só que eles precisam facilitar o discurso para dar enganar as pessoas e manipular as pessoas e falar, mas ele não está sendo condenado por corrupção. Pois é, ele está sendo condenado por crimes muito mais graves do que corrupção. Porque a corrupção só existirá se existir Estado Democrático de Direito, que vem antes. E não o contrário. Mas isso é a forma que eles têm de enganar, de manipular as pessoas, através de um discurso fácil, que pega, que viraliza, e eles jogam aí aos ventos e não sabem nem do que está falando. O que a gente sabe que é uma realidade. Então, assim, Bolsonaro será condenado, e acredito que será a primeira condenação de muitas. A partir delas virão outras condenações, porque a verdade virá à tona. Já está vindo à tona. É uma questão de justiça. É isso mesmo, que nem a Zambelli, né? Veio a primeira, agora já veio a segunda lá da perseguição armada. Andréia, queria agradecer muitíssimo a Andréia Gonçalves, sigam no YouTube o canal da Andréia Gonçalves. Muito obrigada, até a próxima. Andréia, que tem live todos os dias, né? Que horários, Andréia? 8h30. 8h30, 12h30 e 16h30, um corte. Hoje tem ao vivo também às 16h30 com a deputada federal Adriana Corsi. Olha, aí sim, ela é candidata. Como é que está? A Corsi sai governadora ou a deputada, Andréia? Eu não sei ainda, sabe? Ela vai sair, mas se é candidata ou senadora, eu ainda não sei. Sei que é uma pessoa muito combatente, delegada da Polícia Civil, tem um trabalho aqui muito importante no estado de Goiás, e a gente está junto aí na empreitada. Uma pessoa que tem meu respeito. Filha do Acordo. Hoje, né? Filha. Darcy Acorce. Inclusive, Darcy Acorce já foi meu patrão. Ah, é? O Darcy Acorce quase ganhou uma eleição para prefeito de Goiânia, fazendo uma campanha numa cadeira de barbeiro. Mas ele ganhou, viu? Ele foi prefeito de Goiânia. Depois ele ganhou, né? Mas depois ele ganhou. Se não me engano, foi 85, 88. A Andréia era novinha ainda. A primeira vez que ele tentou. Ele sentava numa cadeira de barbeiro, o barbeiro ia cortando o cabelo dele, ia fazendo a barba e não sei o quê, e conversando com ele conversando. Eu sei que ele bateu na trave naquela eleição ali com a cadeira de barbeiro. Ele foi um bom prefeito, depois ele conseguiu ser eleito e foi um bom prefeito. Na época, ele foi meu patrão, que sou servidora pública municipal, no ano 2000 ele já era prefeito. Muito bem, Andréia. Obrigada, Andréia. Salve. Obrigado, queridos. Obrigado. Um grande abraço. Beijo, com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.